Olá, meninos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre poema. A nossa aula de hoje é de redação. Então vamos iniciar. Poema. Poema versus poesia, né? Então, qual é a diferença entre poema e poesia? Então, a poesia está ligada à temática, não é necessariamente um texto, mas tudo, paisagens, imagens, textos que remetem a sentimentos, sensações, emoções. Então a poesia, ela vai estar ligada a tudo que se remeter a sentimentos, sensações e emoções. Enquanto o poema vai estar ligado ao texto em si, tá? O poema vai estar ligado ao texto em si, certo? Então, poema está ligado à forma. É um texto em verso, tá bom? Então, qual é a diferença entre poema e poesia? Então, poema está ligado à forma, ao texto em verso, enquanto a poesia, tá? Está ligada à temática, tá bom? Não é um texto, mas tudo aquilo que se remeter a sentimentos, sensações e emoções. Então, vamos ver aqui a estrutura de um poema. Então, primeiramente, nós sabemos que o poema não vai ser um texto estruturado em prosa, né? Que nós estudamos que um texto estruturado em prosa é um texto estruturado em parágrafo. Nós sabemos que o poema é um texto estruturado em quê? Em versos e estrofes. Vamos ver aqui, ó. O último poema de Manuel Bandeira. Assim, eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Verso. É uma sucessão de sílabas que integram, em geral, uma linha do poema. Então, gente, cada linha de um poema é chamado de quê? Verso, tá? No poema de Manuel Bandeira, apresentado, há 6 versos. Estrofe. É um agrupamento de versos, tá bom? No poema exposto anteriormente a uma única estrofe, tá bom? Então, verso é cada linha de um poema, estrofe é um agrupamento de versos. De acordo com o número de versos por estrofes, podemos ter dístico, tá bom? Só um momento. Passou demais aqui. Podemos ter um dístico, 2 versos por estrofe. Então, se eu tiver um estrofe que contém 2 versos, eu vou ter um estrofe chamado de dístico. Terceto, quando ele tiver 3 versos. Quadra ou quarteto, 4 versos. Quintilha, quando ele tiver 5 versos. Sexteto ou sextilha, 6 versos. Sétima ou septilha, 7 versos. Oitava, 8 versos. Nona, 9 versos. Décima, 10 versos. Tá bom? Então, gente, toda vez que eu tiver, de acordo com a quantidade de versos, eu vou chamar o meu estrofe, tá bom? Dístico, 2 versos. Terceto, quando eu tiver 3 versos. Formas fixas. Uma das composições de forma fixa mais conhecida é o soneto. No soneto, os versos são agrupados em 2 quadras e 2 tercetos. Ou seja, 2 quadras, o quê? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Olha, vamos ver aqui esse soneto de Vinícius de Moraes. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade.
Amo-te como amigo, como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te, enfim, de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar mais do que pude. Soneto de amor total, Vinícius de Moraes. Então, se vocês observarem, eu vou ter um primeiro estrofe com 4 versos, o segundo estrofe com 4 versos, o terceiro estrofe com 3 versos, o quarto estrofe com 3 versos. Então, ele tem uma forma fixa. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Vamos ver aqui esse soneto de fidelidade muito conhecido de Vinícius de Moraes. Lindo. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa dizer do meu amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Se vocês observarem aqui, nós vamos ter a mesma forma fixa. 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. Soneto de separação. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez-se a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo ou distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes. Gente, soneto de separação. Se vocês também observarem, continua com a mesma forma fixa. 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. Então, a métrica dentro do poema. Vamos aqui? A métrica, gente, é conhecida como a medida dos versos, o número de sílabas poéticas apresentadas pelos versos, tá? A divisão dos versos em sílabas poéticas vai ser chamada de escansão. A escansão poética tem por base a oralidade. Então, obedece a princípios diferentes da divisão silábica gramatical. Ou seja, nós não vamos fazer aquela divisão silábica que vocês estudaram em sala de aula, mas sim uma divisão por base da nossa oralidade. Ou seja, as vogais átonas são agrupadas numa única sílaba. A contagem silábica deve ser feita até a última tônica de cada verso. Vamos aqui, ó. Que mesmo em face do maior encanto, ó, mesmo em face do maior encanto. Aqui tá uma divisão, uma métrica de um verso, tá bom? Mas que nós não vamos avançar muito nesse caso de métrica em versos, porque isso aí vocês vão estudar um pouquinho mais lá na frente, que é realmente quando vocês devem estudar a métrica dentro dos versos, tá bom? Também nós vamos ter dentro do poema o ritmo, né?
O ritmo do poema é determinado pela alternância de sílabas acentuadas e não acentuadas, pela maior ou de menor intensidade ao serem pronunciadas, tá bom? Rima, né? Muito importante dentro dos versos, dentro do poema. A rima é baseada na semelhança sonora das palavras. E pode ser externa, quando a rima ocorre no final dos versos, ou interna, quando a rima se dá no interior dos versos. Vamos aqui, ó. A rima é obrigatória? E aí, o que vocês acham, meninos? A rima é obrigatória? Vamos ver aqui? Na poesia moderna, gente, a rima é tão cobrada em poemas como já foi em outras épocas. Portanto, a rima pode ou não ser empregada. Tá bom? As rimas externas classificam como, olha, nós não vamos estudar a métrica, tá? Mas foquem nas rimas, é bem importante. Então, vamos aqui, ó. Rimas intercaladas, tá? A, B, B, A. Vamos ver aqui. Versos íntimos. Vamos ver aqui um trecho dos versos íntimos de Augusto dos Anjos, ó. Vamos ver por que elas são intercaladas, tá bom? Por que elas são chamadas de rimas intercaladas? Vês, ninguém assistiu ao formidáveis enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera. Foi tua companheira inseparável. Se vocês observarem, nessa rima externa aqui chamada de intercalada, a palavra formidável rima com inseparável, ou seja, o primeiro verso rima com o quarto verso, enquanto o segundo, ó, quimera, rima com pantera, ou seja, o segundo rima com o terceiro, por isso que é chamada de rima intercalada, tá bom? Primeiro verso rima com o quarto, segundo verso rima com o terceiro verso. Tá bom? Aí continua aqui, ó. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável, ora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Novamente vocês vão observar que o quinto verso rima lá com o oitavo verso e o sexto e o sétimo verso rimam, tá bom? Isso é miserável com inevitável, espera com fera. Por isso que é chamado de rima intercalada, tá certo? Vamos aqui, continuando. Rimas alternadas. Soneto de separação, vamos ver aqui. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. Rimas alternadas, gente. Então, o primeiro verso vai rimar com o terceiro, o segundo verso vai rimar com o quarto. Olha, vento rima com pressentimento, chama rima com drama, tá bom? Por isso que é chamada de rima alternada. Rimas emparelhadas. Vamos ver aqui esse poema de Letícia Cordeiro. Deixa eu voltar aqui, passei demais. Só um momento, deixa eu voltar aqui, porque eu passei demais. Vamos aqui. Rimas emparelhadas. Vamos ver esse poema aqui de Letícia Cordeiro. O amor acabou, a vida desmoronou, meu coração partiu, você me feriu. Então, é rimas emparelhadas, ó, o primeiro verso rima com o segundo, o terceiro rima com o quarto, tá bom? Acabou, rima com desmoronou, partiu, rima com feriu. Verso branco, gente. Vamos aqui ao verso branco.
Os versos que não possuem rima são chamados de versos brancos, tá bom? Os versos que não possuem rimas são chamados de versos brancos. Vamos ver aqui. Neologismo de Manuel Bandeira. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar e transitivo. Te adoro, te adora. Então, aqui é um exemplo de verso branco. Continuamos com o assunto de rima. Sobre os versos brancos, veja o que escreveu Patativa do Assaré, famoso poeta nordestino. Tem sabor a leitura, parece uma noite escura, sem estrela e sem luar. Se um doutor me perguntar se o verso sem rima presta, calada eu não vou ficar. A minha resposta é essa. Sem a rima, a poesia perde alguma simpatia e uma parte do primor. Não merece montar parma, é como o corpo sem arma e o coração sem amor. Meu caro amigo poeta, que faz poesia branca, não me chame de pateta por esta opinião franca. Nasci entre a natureza, sempre adorando as belezas das obras do Criador. Ouvindo o vento na serva e vendo no campo a reva pintadinho de fulô. Sou um caboclo roceiro, sem letra e sem instrução. O meu verso tem um cheiro da poeira do sertão. Vivo nessa solidade, bem distante da cidade, onde se ciência governa, tudo meu é natural. Não sou capaz de gostar da poesia moderna. Deste jeito Deus me quis, e assim eu me sinto bem, me considero feliz. Sem nunca invejar quem tem profundo conhecimento, ou ligeiro como o vento, ou devagar como a lesma, tudo sofre a mesma prova, vai bater na fria cova, esta vida é sempre a mesma. O texto acima foi extraído de livreto do cordel, de mesmo título, sem dados para identificação. Vamos ver aqui, olha. Poema concreto. O poema também pode explorar o recurso visual. Então, isso ocorre quando o poeta organiza os versos de modo incomum, a fim de mostrar o formato de alguma coisa, ou explorar as letras, criando novos sentidos. Eu não sei se vocês já viram por aí exemplos de poema concreto, mas eu decidi trazer para vocês porque ele está muito presente dentro dos nossos livros, dentro da nossa atualidade e principalmente dentro da nossa BNCC, que é a nossa nova base curricular. E nós temos que trabalhar em cima dessa nossa nova base curricular, tá bom? Então, poema concreto. Vamos ver aqui, ó. Imagem de Arnaldo Antunes. Palavra, paisagem, cinema, cor, corpo, luz, vulto, alvo, céu. Célula, detalhe. Imagem, olho, lê, contempla, assiste, vê, enxerga, observa, vislumbra, avista, mira, admira, examina, nota, fita, olha. Olha aqui, ó. Devolva-me, Sônia Godoy. As. Retirado de recanto da letra, tá? Depois vocês podem estar visualizando. Escrito por Sandra Mamed, retirado também de recanto das letras, ó. Vivamos como os gansos. Aí são exemplos de poemas concretos, tá bom? Que trabalham alguma forma de imagem usando as letras. Outros recursos sonoros que nós vamos ter dentro do poema figuras de linguagem, tá bom? Então, as figuras de linguagem, tá? Ou figuras de sons, nesse caso aqui, vão servir para trabalhar as rimas, os recursos dentro do poema. Então, a aliteração é a repetição constante de um mesmo fonema consonantal. A repetição de um mesmo fonema consonantal, ou seja, a repetição de um som consonantal dentro de um poema. Vozes veladas, veludosas, vozes. Então, nós estamos vendo aqui a repetição do V, ó. V, 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 tá bom?
É um exemplo de aliteração. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos vivas vãs vulcanizadas. De Cruz e Souza, Poesias Completas, tá bom? Livro de 1982. A assonância, tá? Nós vimos que a aliteração trabalha com a repetição de um fonema consonantal. A assonância, ela trabalha com a repetição de um som vocálico, de um fonema vocálico. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A onda de Manuel Bandeira. A onda anda, aonde anda a onda, tá bom? A onda, ainda onda. Ainda anda, aonde? Aonde? A onda. Paranomásia, emprego de palavras semelhantes na forma ou no som, mas com sentidos diferentes, próximas uma das outras, como um eco que vem na aragem. A exturgir, rugir, mugir, o lamento das quedas d'água. Manuel Bandeira, tá bom? Então, emprego de palavras semelhantes na forma ou no som, mas com sentidos diferentes. Exturgir, rugir, mugir, tá? Exemplos de palavras que têm som próximos com sentidos diferentes é um exemplo de paranomásia. E tá aqui, esta exposição tem por base referencial o livro, esses livros aí para ajudar, tá? Para complementar, vocês vão fazer a leitura no livro de redação de vocês e eu vou estar enviando também um material em PDF para vocês. Então, boa aula, até a próxima semana para mais explicações. Obrigada!